O céu parece livre. Mas para todas as criaturas abaixo do solo, este é um lugar onde a morte desce silenciosamente. Nenhum rugido. Não havia sinais de alerta. Apenas uma sombra escura disparou através da luz do sol e garras caíram como um raio. Abutre. Águia. Águia. Os governantes do ar. Cada asa é uma frase. Cada bater de asas é um aviso. No mundo deles, não há compaixão. Só existe o instinto e o fim. Senhor do céu. Os perigos dos predadores aéreos. Nos altos céus, onde o ar fica mais rarefeito com a altura e o sol brilha diretamente nos olhos daqueles que ousam olhar para cima, existe um mundo invisível, mas mortal. Para criaturas abaixo do solo, a morte nem sempre vem por meio de presas ou garras. Às vezes, assume a forma de uma sombra deslizando silenciosamente pelo céu. Nenhum som. Sem aviso. Há apenas um golpe do destino. Esta é uma terra de criaturas que voam com precisão e matam com paciência. Abutre. Águia. Águia. Cada espécie tem seu próprio modo de vida único. Uma estratégia separada. Mas todos são especialistas em morte. Os abutres estão entre as aves de rapina mais bem adaptadas à função de limpeza da natureza. Eles não têm garras afiadas como águias ou falcões. Em vez disso, sua arma é um bico forte e curvo, poderoso o suficiente para rasgar a carne e os tendões secos de carcaças de animais em decomposição. As cabeças e os pescoços dos abutres geralmente não têm penas, uma característica evolutiva ideal que os ajuda a evitar infecções quando enfiam a cabeça em cadáveres em decomposição. Eles podem não parecer bonitos, mas cada detalhe de seus corpos é precisamente projetado para o trabalho mais brutal da cadeia alimentar. Eles possuem visão superior. Um abutre pode ver um cadáver ou sinais de vida chegando ao fim a mais de 3 quilômetros de distância. No céu, quando um indivíduo avista uma carcaça de presa, ele circula e diminui gradualmente sua altitude. Esse comportamento serve como um sinal. Poucos minutos depois, dezenas de outros chegarão de todos os lugares. É um sistema de observação passivo, mas extremamente eficaz. A cooperação tácita dos solitários. Embora os abutres não caçem diretamente, ainda ocorrem conflitos entre eles. A competição por carcaças entre abutres ou com outros necrófagos, como hienas, chacais e até leões famintos, pode se tornar acirrada.
Entre os abutres, o abutre de orelha cinzenta e o abutre de dorso branco são as duas espécies dominantes em tamanho e poder. Quando estão presentes, espécies menores, como o condor, são forçadas a esperar sua vez ou encontrar oportunidades para se espremer em brechas na multidão caótica. O estômago dos abutres contém um ácido muito forte que os ajuda a digerir carne estragada, sangue seco e bactérias como antrais ou estafilococos. Graças a isso, eles não apenas comem carcaças, mas também atuam como filtros biológicos para o ecossistema. Sem eles, doenças poderiam surgir a partir de carcaças em decomposição, afetando predadores, herbívoros e humanos. Em termos de reprodução, os urubus têm hábitos muito diferentes quando comparados a outras aves. Eles se reproduzem lentamente, com cada par geralmente colocando apenas um ovo por ano. Seus ninhos geralmente ficam localizados em penhascos altos, copas de árvores ou penhascos, onde poucos predadores conseguem alcançá-los. Os filhotes de pássaros precisam de muitos meses para se desenvolver completamente antes de fazerem seu primeiro voo. Ambos os pais participam dos cuidados, desde a incubação até a criação. Essa reprodução lenta torna as populações de abutres muito vulneráveis às mudanças ambientais e à intoxicação alimentar causada pelo homem. O mundo moderno está levando o abutre ao limite. Muitas dessas espécies, principalmente na África e no sul da Ásia, diminuíram em número em mais de 90% nas últimas 3 décadas. A causa não é natural. Ela vem de medicamentos veterinários, pesticidas e envenenamento de cadáveres para matar predadores. Os abutres comeram as carcaças e morreram aos bandos. Uma morte silenciosa, assim como eles chegaram à natureza. Os abutres não são apenas símbolos de morte. Eles são símbolos de renascimento. Da morte, eles ajudam a vida a continuar a circular. E em um mundo natural que está sendo virado de cabeça para baixo pelas mãos humanas, essas asas carecas são talvez a última esperança de manter o ecossistema limpo. Sobre as majestosas cadeias de montanhas, onde o vento uiva e o sol brilha diretamente nas rochas frias. A águia aparece como um rei sem trono. Com uma envergadura que pode chegar a 2,5 metros, eles não voam, mas planam. Sem trabalho, sem desperdício de energia. Um único bater de asas pode atravessar o vale, além da vista de predadores e presas. As águias não precisam ter pressa. Eles vivem pela precisão e silêncio.
Músculos poderosos combinados com ossos ocos dão às águias grande poder de levantamento, mas peso leve. Eles possuem olhos localizados na parte frontal da cabeça, o que não só aumenta sua visão, mas também lhes permite determinar com precisão a posição e a distância. A visão de uma águia é pelo menos 4 a 8 vezes maior que a dos humanos. As presas podem ser vistas a mais de 3 km de distância. Quando a presa aparece, a águia mergulha a velocidades de até mais de 240 km por hora. Essa acusação foi mais do que apenas um ataque. Foi uma execução perfeitamente programada. Mas o verdadeiro poder da águia não está apenas na sua velocidade. Suas garras são longas, curvas e afiadas como lâminas. Sua compressão tem uma força de até centenas de quilos por centímetro quadrado, o suficiente para penetrar o crânio de suas presas. De coelhos e lontras até mesmo cervos e cabras montesas, nenhuma criatura está segura quando avistada. Algumas espécies de águias, como a águia real, podem abater presas mais pesadas que seus próprios corpos. Eles não caçam porque estão com fome. Eles caçam por dominância e por dominância aérea. Durante a época de reprodução, a águia revela um lado mais gentil, mas não menos feroz. Eles geralmente acasalam para o resto da vida, construindo ninhos em afloramentos rochosos ou árvores altas, onde nenhum outro animal ousa se aproximar. Seus ninhos podem ser tão grandes quanto uma cama e são usados repetidamente ao longo dos anos, expandidos e reforçados até se tornarem uma fortaleza aérea. Cada ninhada põe apenas de 1 a 3 ovos. Os filhotes de pássaros são fracos quando nascem, mas seu instinto de sobrevivência é ativado desde o primeiro segundo. Em tempos de escassez de alimentos, os filhotes mais fortes superarão seus irmãos. Não por causa do mal, mas porque a vida exige escolhas. E a águia nunca poupa os fracos. Quando um filhote de pássaro cresce, sua primeira lição é aprender a cair. Eles são empurrados para fora do ninho pelos pais para aprenderem a voar sozinhos. Se caírem, terão que lutar. Se não conseguirem, eles morrem. Mas se eles passarem, eles voarão. E a partir daí, não parou mais.
É assim que as águias criam descendentes dignos. Em muitas culturas, a águia é um símbolo de liberdade, força e vontade firme. Os romanos esculpiram uma águia em suas lanças legionárias. Os Estados Unidos escolheram a águia americana como seu símbolo nacional. As tribos indígenas consideravam as águias mensageiras dos deuses. Nenhuma outra ave carrega tanto significado simbólico quanto a águia. Porque quando decola, as pessoas veem seus próprios sonhos. Um sonho de poder, de vontade de superar tudo. Sobre estar sozinho no céu sem pedir permissão a ninguém para ser livre. No céu, as águias não são as mais rápidas nem as mais numerosas. Mas é a espécie que faz com que todas as outras criaturas a admirem. Não por medo, mas por respeito. Seu silêncio é poder. Sua solidão é poder. E cada bater de asas é uma declaração de que este céu é somente para aqueles que nasceram para governar. No céu calmo, onde as térmicas levantam as asas do pássaro sem peso, o falcão é mais do que uma sombra planando. É uma máquina de caça perfeita, um engenheiro aeronáutico com olhos tão aguçados quanto telescópios e mergulhos de precisão absoluta. Embora não seja tão grande quanto uma águia, o falcão é superior em velocidade, agilidade e táticas de caça. Com asas longas e estreitas e uma cauda afilada, ele pode planar no ar por horas sem bater as asas. Mas quando chega o momento, todo o seu corpo se transforma em uma flecha viva, descendo em direção ao chão a velocidades que podem ultrapassar 160 km por hora. Aquele mergulho foi mais do que apenas um ataque. É uma combinação de observação, cálculo e cronometragem aprimorada pelo instinto ao longo de milhares de gerações. O olho de falcão é uma obra-prima biológica. A visão deles é pelo menos 8 vezes melhor que a dos humanos. Um falcão voando a uma altitude de mais de 300 metros ainda consegue ver um rato escondido na grama. O sistema muscular ocular permite que eles mudem o foco rapidamente, fixando-se em um alvo no meio do movimento. Uma vez que esse olhar é focado, as chances de sobrevivência da presa são quase zero. As presas que os gaviões atacam geralmente são criaturas pequenas, desde ratos, coelhos, cobras até pequenos pássaros.
Mas há falcões como o gavião de cauda vermelha na América do Norte ou o gavião de asas largas na África que ousam atacar espécies maiores, como perdizes, gambás ou até mesmo macacos bebês. Algumas espécies operam sozinhas, mas outras caçam em pares ou grupos, com funções claras como isca, distração e assassinato. Adaptações flexíveis também ajudam os falcões a sobreviver em uma variedade de habitats. Das selvas, savanas e cidades modernas, eles ainda caçam com a mesma precisão fria. Muitas cidades grandes, como Nova York ou Tóquio, têm até falcões fazendo ninhos em arranha-céus, de onde eles observam o mundo abaixo como se nenhum humano tivesse estado lá. Mas mesmo no mundo das aves de rapina, os falcões enfrentam concorrência. As águias são maiores e mais fortes, às vezes tomando conta dos ninhos dos falcões. Os falcões são mais rápidos, às vezes capturando presas no ar. A vida de um predador nunca é fácil. A época de reprodução é quando os falcões revelam um lado diferente. Em vez de serem assassinos de sangue frio, eles se tornaram arquitetos meticulosos. Seus ninhos geralmente são construídos no topo de árvores altas, penhascos ou outros lugares seguros de predadores. O casal ficará junto, construirá o ninho, chocará os ovos e criará os filhotes juntos. A fidelidade reprodutiva dura meses, até anos, em algumas espécies. Os filhotes de pássaros nascem frágeis, mas crescem muito rápido. Eles são alimentados com carne fresca todos os dias. As primeiras lições de observação, equilíbrio e, finalmente, decolagem acontecem naquele ninho. Foi o começo de uma vida no céu onde somente os fortes e precisos poderiam sobreviver. Os falcões são a personificação da arte da caça. Sem exagero. Silencioso. Mas exatamente. Silenciosamente. E a morte. No mundo do céu, onde há apenas uma chance de matar, o falcão nunca falhou por impaciência. Eles são símbolos de controle, de bravura e de silêncio mortal. O céu não tem limites. Mas nem todos têm coragem de voar e sobreviver nesse espaço infinito. Os abutres não têm uma aparência nobre. Mas eles são os últimos guardas que mantêm a natureza limpa. Os falcões não são ostentosos. Mas cada um de seus avanços é uma lição de precisão, velocidade e controle. As águias não precisam rugir.
Mas cada abertura de asas é uma declaração de poder e liberdade. 3 espécies. 3 estratégias. 3 vidas diferentes compartilhando o mesmo céu. Os abutres representam a morte. O falcão simboliza a habilidade. A águia é uma imagem do desejo de dominar. Eles não competem para viver. Eles vivem cumprindo seu papel no grande ciclo da natureza. No ar parado, quando a luz do sol brilha sobre as asas abertas, não é apenas a vida. É o equilíbrio. Precisão. A sabedoria da criação. E enquanto o vento passa, carregando o som de asas desaparecendo no céu, entendemos que o mundo continua. Obrigado àqueles que nunca tocam o chão normalmente. Eles são predadores. Seja um faxineiro. É um símbolo. E, acima de tudo, são um lembrete de que, não importa quão alto esteja, cada criatura é uma parte indispensável da vida.